Olá, graça e paz, meus irmãos e amigos. Seja bem-vindo ao canal Quando a Alma Fala, o Silêncio Ensina. Por que Jó não recebeu o dobro de filhos? O detalhe bíblico que muitos não percebem. Esse é o tema do nosso vídeo de hoje. Nem todos os tesouros da Bíblia estão nas grandes histórias. Alguns escondidos em pequenos detalhes do texto. Você já percebeu que alguns dos ensinamentos mais profundos da Bíblia estão escondidos em pequenos detalhes do texto? O livro de Jó é uma das histórias mais conhecidas das Escrituras. Nele, vemos a fidelidade de um homem que permaneceu firme, mesmo diante de perdas, sofrimentos e grandes provações. Mas, quando chegamos ao final do livro, encontramos um detalhe curioso que muitas vezes passa despercebido. A Bíblia diz que Deus restaurou a vida de Jó e lhe deu o dobro de tudo o que ele possuía. Seus rebanhos foram duplicados, sua prosperidade foi restaurada, sua honra foi renovada. Mas existe algo que não foi duplicado: os filhos de Jó. No início do livro, ele tinha 7 filhos e 3 filhas. E no final da história, ele volta a ter exatamente 7 filhos e 3 filhas. Então surge uma pergunta muito interessante. Se Deus deu a Jó o dobro de tudo o que ele tinha, por que os filhos não foram duplicados? Será que esse detalhe tem algum significado? Ou será que existe aqui uma lição profunda escondida nas Escrituras? Neste estudo, vamos examinar cuidadosamente o texto bíblico e refletir sobre esse detalhe que muitas vezes passa despercebido na leitura do livro de Jó. Por que Deus deu a Jó o dobro de bens, mas não deu o dobro de filhos? Será que esse detalhe passou despercebido pela maioria das pessoas? Ou será que existe aqui um ensinamento profundo escondido no texto bíblico? É exatamente isso que vamos investigar neste estudo. No início do livro de Jó, lemos: nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Jó, capítulo 1, versículo 2. Logo em seguida, o texto descreve sua grande prosperidade. Jó possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. A Bíblia ainda afirma que Jó era o homem mais rico do Oriente. Além disso, o próprio texto descreve o caráter espiritual de Jó, quando diz: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Jó, capítulo 1 e o versículo 1.
Mas então ocorre uma das maiores tragédias descrita nas Escrituras. Em um único dia, Jó perdeu tudo. Seus bens, seus servos e todos os seus filhos. A Bíblia relata que um vento forte derrubou a casa onde seus filhos estavam reunidos. Jó, capítulo 1, versículo 19. Mesmo diante de uma perda tão profunda, Jó declara: o Senhor deu e o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó capítulo 1, versículo 21. E o texto acrescenta algo importante, quando diz: em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Jó capítulo 1, versículo 22. Depois de todas as provações e diálogos registrados no livro, chegamos ao final da história. Jó, capítulo 42, versículo 10, diz: e o Senhor restaurou a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos. E o Senhor lhe deu o dobro de tudo o que antes possuía. Em seguida, vemos a duplicação de seus bens. O Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que o princípio. Jó 42, 12. Jó passou a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois, 1.000 jumentas. Mas então, chegamos ao versículo seguinte. Também teve 7 filhos e 3 filhas. Jó 42, 13. E essa é a pergunta que nasce do texto. Se Deus dobrou os bens de Jó, por que os filhos não foram duplicados? Por que não 14 filhos e 6 filhas? Essa pergunta nos convida a olhar para o texto com mais atenção. Existe uma possível interpretação apresentada por muitos comentaristas bíblicos, é que os primeiros filhos de Jó não deixaram de existir. Eles morreram na terra, mas continuam vivos diante de Deus. A própria Bíblia nos lembra que Deus é Deus de vivos, quando lemos em Mateus capítulo 22, versículo 32, que diz: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. Isso significa que, mesmo após a morte física, a existência da pessoa continua diante de Deus. Por isso, alguns entendem que os primeiros filhos de Jó não foram substituídos. Eles continuam pertencendo a Jó diante de Deus. Curiosamente, o próprio Jó expressa esperança além da morte. Ele declara algo impressionante, porque eu sei que o meu Redentor vive e que, por fim, se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Jó, capítulo 19, versículos 22 e 26. Esse texto
revela que Jó tinha esperança de vida além da morte. A Bíblia ensina que a vida humana tem valor especial diante de Deus. Quando lemos em Salmos 127 e o versículo 3, que declara: os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Isso mostra que filhos não são tratados como bens materiais que podem simplesmente ser substituídos. Eles são uma dádiva de Deus. O final do livro de Jó ainda traz outro detalhe curioso. O texto menciona os nomes das 3 filhas, que são Jemima, Késia e Queren-Abuque. E diz algo surpreendente: em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. Jó, capítulo 42, versículo 15. Isso mostra que a restauração de Jó não foi apenas material. Deus restaurou sua família, sua alegria e sua honra. Também existe um padrão numérico no livro de Jó, que é outro detalhe curioso, a repetição do número 7 na história de Jó. 7 filhos, 7.000 ovelhas, 7 dias de silêncio de seus amigos. Na Bíblia, o número 7 frequentemente simboliza plenitude. Isso pode indicar que a restauração de Jó foi completa diante de Deus. A história de Jó nos ensina que, mesmo quando não compreendemos os caminhos de Deus, Ele continua governando todas as coisas. Em Romanos capítulo 8, versículo 28, nos lembra: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mesmo nas situações de sofrimento, Deus continua trabalhando. A pergunta que iniciamos neste estudo foi: por que Deus não deu o dobro de filhos a Jó? Talvez porque os primeiros filhos de Jó nunca deixaram de existir diante de Deus. Eles apenas não estavam mais neste mundo. E isso nos lembra uma verdade poderosa da fé bíblica. Para Deus, a morte não é o fim. Se esse estudo despertou em você o desejo de conhecer mais profundamente as Escrituras, continue acompanhando o canal. Aqui, buscamos examinar a palavra de Deus com atenção, fazendo perguntas ao texto e investigando suas riquezas. Porque quanto mais mergulharmos na palavra de Deus, mais descobrimos a profundidade da verdade bíblica. O estudo que fizemos hoje nos mostra algo muito importante. Quando lemos a Bíblia com atenção, percebemos que até os pequenos detalhes podem revelar ensinamentos profundos. A história de Jó nos lembra que Deus continua governando todas as coisas, mesmo quando não entendemos. E também nos mostra que a palavra de Deus sempre tem mais profundidade do que imaginamos à primeira vista. Agora, eu gostaria de ouvir de você. Você já tinha percebido esse detalhe no final da história de Jó? Na sua opinião, por que Deus restaurou os bens de Jó em dobro
mas seus filhos voltaram a ser 7 filhos e 3 filhas. Deixe sua opinião aqui nos comentários. E aproveite também para me dizer uma coisa. Você gostaria de ver aqui no canal outros estudos bíblicos sobre o livro de Jó? Se esse vídeo despertou sua curiosidade sobre as Escrituras, escreva nos comentários que você quer ver mais estudos sobre esse livro tão profundo da Bíblia. Que Deus abençoe a sua vida e que continue sempre e que continuemos sempre com fome e sede de conhecer cada vez mais a palavra de Deus. Que Deus continue te abençoando e te guardando agora e sempre. Amém.